aqui do Serviço Social para Concursos. Como é que tá? Tudo bem? Chegamos a mais um bloco do nosso curso, da nossa aula da Lei 8.112/90. Onde hoje, no bloco de hoje, vamos falar sobre afastamentos e concessões. Gente, vamos cá. Olha só. O capítulo 5 do título 3, ele trata dos afastamentos. E ele vai trazer aqui no artigo 93 o afastamento para servir a outro órgão ou entidade. É a famosa cessão, tá, gente? É a famosa cessão. É quando um órgão ou entidade cede um servidor para outro órgão ou entidade da administração pública. Então ele vai dizer aqui, ó, o servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, pode ser até mesmo dos estados, do DF, dos municípios, nas seguintes hipóteses. Quando é que a pessoa pode ser cedida a outros órgãos ou entidades? Primeiro, para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Cargo em comissão ou função de confiança, sim, a pessoa pode ser cedida. Ou em outros casos previstos em leis especiais. Leis específicas. Parágrafo 1º diz que, na hipótese do inciso 1, ou seja, quando você é cedido para exercer um cargo ou função de confiança, sendo a cessão para ônus ou entidades de outros entes federativos, né, pessoal? Ou seja, dos estados, do DF, dos municípios, o ônus da remuneração será o do órgão ou entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais casos. Como assim? Vamos lá. Se você sai de um órgão federal para um órgão estadual, distrital ou municipal, quem paga o teu salário, a tua remuneração, é o órgão que você vai. Então, se tu sai, por exemplo, da União para um órgão do Estado, quem paga é o cessionário. O ônus da remuneração será do órgão entidade cessionária, ou seja, quem está recebendo a cessão. Então, se tu sair da União para o Estado, quem vai pagar o teu salário é o Estado. Agora, se tu sai de um órgão federal para outro órgão ou entidade federal da União, aí não, nesse caso, quem paga é o cedente, ou seja, o órgão de sua origem. Tá certo? Beleza? Essa é a regra aqui do artigo 93. O próximo afastamento que eu vou tratar com você aqui é o afastamento para exercício de mandato eletivo. E aí, para você exercer mandato eletivo, se afasta do cargo, sim ou não? Gente, seguinte, a lei diz, olha, a lei diz que quando se tratar de mandato federal, mandato estadual ou distrital, por exemplo, você é servidor federal e passou e foi eleito a presidente da República, a senador, a deputado federal, que são os casos de mandato federal, né? Ou se você foi eleito para governador do estado, para deputado estadual ou governador do Distrito Federal. Nesses casos, obrigatoriamente, necessariamente, o servidor se afasta do cargo. Se afastará do cargo. Se afastará do cargo e receberá a remuneração, receberá o subsídio somente do cargo eletivo. A remuneração do cargo efetivo não recebe durante aquele período, durante o afastamento. Tranquilo? Agora, o bicho pega e as questões de prova, elas vão tratar sobre o mandato municipal. Quando é mandato municipal é diferente. Diferente como? Diferente assim, ó. Se tratar
de mandato de prefeito, vou botar um azulzinho mais claro aqui. Se for um caso de prefeito, quando é prefeito é um caso, quando é vereador é outro caso. Prefeito é um caso, vereador é outro. No caso de prefeito, gente, necessariamente, obrigatoriamente, ele se afastará do cargo, mas aqui tem um detalhe, tá? Ele se afastará do cargo, mas vai optar pela remuneração, podendo optar pela remuneração. Como assim, professor? Vou te explicar. O cara, ele tem um cargo efetivo. E aí ele foi eleito prefeito. Necessariamente ele vai ter que se afastar do cargo efetivo para exercer o mandato de prefeito. Ok. Mas esse camarada, pessoal, ele pode escolher se ele vai receber a remuneração de prefeito ou se ele vai receber a remuneração do cargo efetivo. Bom, tem caso que ele pode pensar, tá? Por exemplo, tem prefeito de município pequeno que recebe 10 mil reais por mês, até menos, 8 mil, 5 mil. E aí tem carga efetiva aí que recebe 15 mil, 20 mil, 30 por mês. Para ele, o que é que vai ser melhor? Para ele ganhar a eleição, ele vai ser prefeito, em vez de receber o salário de prefeito, ele recebe o salário do cargo efetivo. Ele não está trabalhando no cargo efetivo, mas recebe aquele salário, em vez de receber o salário de prefeito. Pode acontecer, ele escolhe. Agora, no caso de vereador, é diferente. No caso de vereador, gente, depende. Depende de quê, professor? Depende, pessoal, se há ou não compatibilidade de horário entre o cargo efetivo e o cargo eletivo. Por quê, gente? Vejam só. No caso de vereador, vou colocar aqui, ó, compatibilidade de horários. Veja, no caso de vereador, se houver compatibilidade de horário, vou colocar aqui, ó, sim, existe compatibilidade de horário e não existe compatibilidade de horário. Gente, no caso de existir compatibilidade de horário, ele vai acumular, tá? Acumulará. Como assim, professor? Meu amigo, ele é vereador. Mas lá no município que ele é vereador, dá para ele acumular o mandato de vereador e o cargo efetivo. Gente, tem município que tem sessão na Câmara uma vez por semana. Eu já trabalhei em um município, eu já trabalhei nos Correios, eu já trabalhei como atendente comercial dos Correios. Quando eu era atendente nos Correios, eu fui trabalhar em um dos municípios que eu trabalhei como atendente dos Correios. Conversando lá, eu descobri que a Câmara Municipal daquele município só tinha sessão uma vez por semana e era na sexta-feira à noite. Diga aí. Era na sexta-feira à noite a sessão que tinha na Câmara daquele município. Meu amigo, o cara que tem um cargo... E logicamente que o trabalho do vereador não é só participar da sessão, né? Tem que fiscalizar, tem que estar nos órgãos, enfim, estar na rua, ouvindo o povo. Mas dava para acumular um cargo efetivo tranquilamente. Então, nesse caso, pessoal, ora, o cara pode acumular. E tem compatibilidade de horário?
Dá para ele exercer o cargo eletivo e o cargo efetivo? Tem. Então vamos deixar ele acumular. Vai acumular o trabalho e a remuneração dos dois. Mas se não houver compatibilidade de horário, se aplica a mesma regra do prefeito. Vou colocar até aqui, ó, a regra do prefeito. Ou seja, se não houver compatibilidade de horário, ele necessariamente vai ter que se afastar, necessariamente ele vai precisar se afastar, mas ele vai optar pela remuneração do vereador ou do cargo efetivo. Tranquilo, beleza? Esse é o afastamento para exercício de mandato eletivo. Ok. Nós temos o afastamento para pós-graduação estrito sensu no país. Gente, pós-graduação, existem dois tipos de pós-graduação, duas modalidades, lato sensu e estrito sensu. Pós-graduação lato sensu são programas, por exemplo, de especialização, de aperfeiçoamento, lato sensu. Estrito sensu se inclui mestrado, doutorado e pós-doutorado. Tá? Então, esse afastamento aqui só é possível para a pós-graduação estrito sensu no país. Eu passei um programa de mestrado. Se eu provar que eu não consigo, não dá para estudar e trabalhar ao mesmo tempo, eu vou me afastar para o mestrado, tá? Ou para o doutorado ou pós-doutorado. O servidor poderá, no interesse da administração, agora o complicado é isso aqui, gente, olha só. Esse afastamento para mestrado ou doutorado é no interesse da administração. Não é conveniente, tá, gente? É discricionário. A administração, mesmo que você passe no mestrado, no doutorado, mas a administração vai conceder a você esse afastamento se ela entender que é conveniente e oportuno. Olha que bacana. Tá bom? Então, o servidor poderá, no interesse da administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, olá, você meu amigo, minha amiga aqui do Serviço Social para Concursos, como é que tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para a gente iniciar mais um bloco da aula da Lei 8.112, aula 2. Vamos lá, pessoal. No bloco de hoje, nós vamos falar aqui sobre as vantagens, né? Vamos começar a falar sobre esse tema importante. E o artigo 49 diz, gente, que existem, além do vencimento, existem pagamentos para o servidor das seguintes vantagens. Então, nós temos indenizações, gratificações e adicionais. Essas são as vantagens pagas ao servidor, além do vencimento. Então, é aquilo que eu te falei, lembra? Nós temos aqui o vencimento, que é pagar ao servidor, mas além do vencimento, tem gratificações, tem adicionais, tem indenizações, e vamos trabalhar sobre eles. Vejam, pessoal, eu vou trazer um esqueminha aqui para você agora, e nesse esqueminha você já vê aqui um panorama geral de todas as indenizações, todas as gratificações e todos os adicionais que estão previstos na nossa lei. Eu vou te explicando um pouquinho cada um deles aqui, tá bom? Vejam, nós temos aqui indenizações, gratificações e adicionais. Primeiro eu vou te explicar a respeito das indenizações. Pessoal, as indenizações nada mais são do que parcelas que devem ser pagas ao servidor para restituir um custo
que o servidor teve para o exercício do cargo. Então é aquela situação, gente, que o servidor público, ele teve que gastar alguma coisa, ele teve um custo para trabalhar, ele teve que pagar para trabalhar, compreende? Ele pagou alguma coisa para trabalhar. Então, se ele paga qualquer coisa para poder trabalhar, se ele tem que pagar algo, se ele tem que gastar algo do próprio bolso em virtude do exercício do cargo, ele tem que ser indenizado, ele tem que ser restituído desse valor. Então, nas indenizações, nós temos aqui, por exemplo, eu vou falar sobre cada uma delas com vocês, tá, gente? Mas nós temos aqui a ajuda de custo. A ajuda de custo, gente, a ajuda de custo é aquela indenização que é paga quando o servidor ele é deslocado no interesse da administração para outro lugar. Quando a administração de ofício pega esse servidor e bota em outro canto, ela vai pagar uma ajuda de custo para que ele possa se deslocar, né? Então, para que ele possa custear esse valor, essas despesas que ele vai ter com viagem, com mudança, com instalação. Diária é quando ele vai viajar no exercício do cargo. Quando o servidor público vai viajar para outro local, tem que ser viajar para outra cidade que não seja vizinha àquele trabalho, outra cidade, ele vai ter o recebimento de diárias. Essas diárias são valores que ele vai usar para alimentação e para hospedagem, se necessário. Tá bom? É a diária. Transporte. O transporte, gente, aquela indenização que é paga ao servidor que usa o meio próprio de locomoção para o exercício do cargo. Cuidado, tá, gente? Preste atenção. A indenização de transporte não é paga ao servidor por ele trabalhar de carro, não é isso. Eu vou trabalhar na minha casa para o local de trabalho, eu vou de carro, vou de moto, vou com meu veículo próprio. Eu devo receber uma indenização de transporte? Não, definitivamente não. A indenização de transporte ela é paga para você que usa o seu carro, sua moto, o seu veículo durante o trabalho. Então, por exemplo, você é oficial de justiça. Aí a pessoa que é oficial de justiça, ela pega o carro dela e vai entregar os mandados no carro dela. Aí sim, ela está usando o carro dela para trabalhar. Você é assistente social. Aí você pega o seu carro e vai fazer uma visita domiciliar no seu carro. Aí caberia uma indenização de transporte. Compreende? Então essa é a indenização de transporte. O auxílio moradia é quando você é deslocado no interesse da administração e a administração pública não tem imóvel funcional. Você vai para uma cidade que não é a sua, logo você não tem imóvel naquela cidade, não tem casa para morar naquela cidade. A administração pública não tem um imóvel funcional, então ela vai te pagar o auxílio moradia para você custear o aluguel ou hospedagem em hotel, tá bom? Este é o auxílio moradia. Então vejam, pessoal, essas são as indenizações. Nós temos aí 4 indenizações previstas na lei. Elas têm esse objetivo de te ressarcir por um custo que tu teve pelo exercício do cargo. Tranquilo, beleza? Que bom. Vamos embora. Vamos seguir a nossa aula. Gratificações. Gente, olha só. Para facilitar a diferenciação entre um e outro, o que foi que eu fiz aqui? Indenização é fácil de você visualizar, porque tem questão de prova que pergunta parcela que é paga porque você está sendo restituído por um custo de transporte. Isso é o quê? Isso é uma indenização? Isso é um adicional, uma gratificação?
Tem questão que pergunta isso. Então, para você diferenciar, a indenização é fácil, porque a indenização, na tua cabeça fica, indenização, eu sou indenizado por um prejuízo que eu teve. Então, fica mais fácil de visualizar, tá? Já a gratificação adicional, não. São bem parecidas, por isso eu já vou te dizer. Gente, a gratificação e o adicional, eles têm uma natureza diferente. Por quê, professor? Porque a gratificação, gente, é uma parcela que você recebe por uma atividade extra-função. Como assim, professor? A ideia é o seguinte, só está na lei, tá? Isso é uma explicação para você tentar entender e diferenciar do adicional. A gratificação você recebe, como regra, por algo que você faz que não é do teu cargo, não é atribuição do teu cargo. Então, por você fazer algo que não é da atribuição do teu cargo, tu recebe uma gratificação. Por exemplo, tu é assistente social lá de um órgão. Aí tu, de repente, tu vai assumir um papel de gerência, de coordenação. Tu vai ser coordenadora, por exemplo, coordenador. Tu vai ser coordenador. E aí, quando você assume o papel de coordenadora, veja, você vai exercer funções que não estavam no edital do concurso, né? Porque você vai exercer funções que são além das atribuições do teu cargo. O teu cargo, por exemplo, analista de serviço social. O teu cargo tem lá as atribuições. Mas o cargo de coordenadora que tu vai exercer é um cargo que tem muito mais atribuições de muito mais responsabilidade do que do teu cargo. Então, nesse caso, você vai receber uma gratificação de função. Na lei, a lei chama de retribuição de função, tá? A lei chama de retribuição de função. É justamente essa gratificação aqui. Estou fazendo algo a mais do que o originário do meu cargo. Aí nós temos também, pessoal, a gratificação por encargo de curso ou concurso. A gratificação por encargo de curso ou concurso segue essa mesma lógica. Eu estou fazendo algo a mais. Eu estou desempenhando uma atividade que é uma atividade a mais do que as atribuições originárias do meu cargo. Por exemplo, a gratificação por encargo de curso ou concurso ocorre. Oh, meu Deus. Temos também, pessoal, a gratificação por encargo de curso ou concurso. A gratificação por encargo de curso ou concurso segue essa mesma lógica. Eu estou fazendo algo a mais. Eu estou desempenhando uma atividade que é uma atividade a mais do que as atribuições originárias do meu cargo. Por exemplo, a gratificação por encargo de curso ou concurso ocorre quando eu sou convidado para ser instrutor de um curso de formação. Quando eu sou convidado para participar da banca organizadora de um concurso. Então, são exemplos já de quando eu recebo. Então, veja, quando eu vou participar de uma banca organizadora de um curso, eu estou realizando uma atribuição extra-função. É uma atribuição que não é minha, compreende? É uma atribuição extra, não é a minha atribuição originária do meu cargo, não é aquela, mas eu vou fazer essa atribuição extra. Por isso eu vou receber a gratificação. Beleza? Tranquilo? E por último, gratificação natalina. Gratificação natalina, meu amigo e minha amiga, é o famoso 13º salário, né? É o famoso 13º salário. Vejam, pessoal, a gratificação natalina, embora seja gratificação, mas eu coloquei em vermelho aqui, porque a natureza dela não é exatamente essa de extra função, não. A gratificação natalina, para receber, eu não preciso fazer nada a mais do que o meu cargo, não. É um direito segurado a todo trabalhador, tá bom? Por isso está em vermelho, porque a lógica dela foge um pouco
do que a gente vem conversando. Ok, pessoal, então essas são as gratificações. Os adicionais já são diferentes. Os adicionais não é porque é uma atividade extrafunção, não. O adicional eu recebo, mas é porque o meu próprio trabalho ele tem uma natureza que me faz receber o adicional. O adicional ele vai ser pago em virtude da natureza daquele trabalho. Aquele trabalho não é porque eu estou fazendo mais do que a atribuição do meu cargo. Não, não. Estou fazendo a mesma coisa que está lá no meu cargo. Mesma coisa. Não estou realizando nenhum tipo de atribuição maior. Não, mas a natureza do meu trabalho faz com que eu receba esse adicional. Por exemplo, gente, adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade. Não é porque eu estou fazendo algo a mais do que o meu cargo exige, não. É porque a natureza do meu trabalho é insalubre, perigosa ou penosa, tá? Adicional de hora extra. Adicional de hora extra é porque em virtude da natureza do meu trabalho, eu precisei trabalhar por um período de hora maior. Veja, eu não estou fazendo nenhuma atribuição a mais. A atribuição é a mesma do meu cargo. O que eu estou prolongando é o tempo de trabalho. Vamos conversar sobre hora extra, tá? Adicional noturno é porque o meu trabalho é realizado à noite. Aí eu recebo adicional noturno, né? E adicional de férias é o texto de férias que todo trabalhador tem direito. Não estou fazendo nada mais do que minha atribuição, mas apenas tendo direito às férias que são previstas em lei. E outros adicionais a lei fala, e podem ser criados outros adicionais, pessoal, por lei. A lei diz assim, ó, a lei 812 diz, olha, além desses adicionais, podem ser criados outros adicionais por lei, em virtude do local ou da natureza do trabalho. Em virtude do local ou da natureza do trabalho, pode-se criar outro tipo de adicional. Tranquilo, beleza? Então, gente, estas são as indenizações, as gratificações e os adicionais, tá? Eu vou conversando sobre cada um deles ao longo da aula. Por exemplo, eu já falo aqui no parágrafo 1º do artigo 49, que as indenizações, elas não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Não se incorpora. Não tem possibilidade nenhuma de uma indenização ela ser agregada posteriormente à minha remuneração. Agora, as gratificações e os adicionais, eles vão se incorporar ao vencimento ou provento, mas é nos casos e condições indicados em lei. Eu nem posso dizer, gente, que toda gratificação e todo adicional se incorpora. Não. Não é toda gratificação e todo adicional que se incorpora, não, tá? Alguns se incorporam, sim, nos casos e condições previstas em lei. Tranquilo, beleza? Maravilha, artigo 50. As vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Isso aqui é interessante, tá, pessoal? Vejam só. Vejam só. Suponhamos que você tem lá seu vencimento. O seu vencimento, ele é um vencimento de 10 mil reais. Exemplo. Vencimento de 10 mil reais, tá? E aí, pessoal, além do vencimento, tu tem aí o adicional, tá? Por exemplo, adicional noturno. A lei disse que o adicional noturno
é de 25%, então, ó, 2.500 de adicional noturno, beleza. Aí a lei vai, tu vai ter também, por exemplo, você vai ter também vou colocar o seguinte, vou colocar uma gratificação aqui antes do adicional noturno, para ficar mais fácil de explicar isso. Tem uma gratificação ali, uma gratificação por encargo de curso ou concurso. Essa gratificação, tu ganhou ali R$ 3.000, por exemplo. Veja, deixa eu apagar o adicional noturno. A lei fala que adicional noturno é no percentual de 25%, tá? Ok. E aí ele está dizendo que é o seguinte: as vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para a concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários posteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Vejam só, gente. Por exemplo, você tem um vencimento de R$ 10.000 e aí você tem uma gratificação de 3.000. Quando eu vou calcular o adicional noturno, eu não vou considerar essa gratificação de 3.000 no cálculo desses 25%, compreende? Então, quando eu for tirar 25%, vai ser 25% de 10.000, logo 2.500. Essa gratificação ela não vai entrar no cômputo, não vai entrar no nosso cálculo. Tudo bem? Beleza? Esta é a ideia aqui. Outro exemplo, você tem seu vencimento de 10.000. Você tem seu vencimento aí de 10 mil reais. Ok. E aí, gente, tu tem suponhamos, uma gratificação, e essa gratificação ela é uma gratificação que vai progredindo, porque faz parte da tua carreira, por exemplo. Tu tem uma gratificação aqui, um adicional previsto em lei. E esse adicional, por exemplo, é de 10% da tua remuneração. Então, tu vai ter R$ 1.000 desse adicional. Passa-se 5 anos, esse adicional vai subir de 10% para 20%. Quando o adicional, gente, ele sobe de 10% para 20%, ele não vai ser 20% de 11.000 não, tá? Ah, professor, esse adicional anterior, ele não conta não para o adicional posterior sobre o mesmo título ou idêntico fundamento? Não conta. Então, eu vou aumentar agora o adicional, não vai ser 10%, vai ser 20%, beleza. Mas é 20% de quanto? Do vencimento base, de 10.000. Então, nesse caso, em vez de 11, eu vou receber 10.000 mais 2.000. Logo, total, R$ 12.000. Essa é a lógica do artigo 50. Tranquilo, beleza? Vou fazer questão. Questão número 4 vai dizer assim pra gente. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: indenizações, gratificações e adicionais. Destas, incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos e condições indicados em lei. Gente, veja, indenização, conforme a gente conversou, indenização não se incorpora de jeito nenhum. Porque indenização, gente, é algo muito eventual. A indenização é algo muito eventual. Tu gastou com o teu carro, tu vai ser indenizado. É uma restituição por um custo. Eu não posso colocar essa restituição como incorporando ao vencimento. Então eu vou apagar a indenização. Gratificações adicionais podem ser incorporadas. Logo, o que se afirma em letra D, 2 e 3 somente. Tranquilo, beleza? Vamos para a questão 5 da aula de hoje. Vamos lá.
Instituto AOCP. Assinale a alternativa que não apresenta uma indenização expressamente prevista na lei. Gente, ela está buscando a incorreta, aquela que não é uma indenização. A ajuda de custo a gente viu que é auxílio saúde, não, hein, gente? Auxílio saúde não é indenização, não, tá? Alguns órgãos, algumas carreiras prevêem auxílio saúde, mas não é uma indenização prevista na Lei 8.112, não. Por esse motivo, letra B está errada no nosso gabarito. Indenização de transporte existe e auxílio moradia também. Tranquilo, beleza? Gente, nós vamos encerrando por aqui esse bloco para a gente fechar esse nosso capítulo inicial, essa introdução. Olá, você meu amigo, minha amiga aqui do Serviço Social para Concursos. Como é que tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para a gente iniciar mais um bloco de aula 8.112. Estamos falando aqui sobre as vantagens do servidor público. Vamos falar no bloco de hoje sobre indenização. Gente, vamos ali. Artigo 53 diz assim para a gente, ó. Vai falar sobre ajuda de custo, tá? No artigo 53, a gente trata da título 3, capítulo 2, seção 1 e subseção 1, tratando da ajuda de custo. Ele diz assim, ó. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado o duplo pagamento de indenização a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede. Então veja, pessoal, ajuda de custo é quando um servidor ele vai ter exercício em nova sede. Olha só, é quando o servidor ele passa a ter exercício em nova sede, ou seja, em outra cidade, tá? Com mudança de domicílio em caráter permanente. Como assim, professor? É aqueles... Vejam, pessoal, ajuda de custo não é aquele servidor que vai trabalhar um mês fora. Não. Ele tem mudança de domicílio de caráter permanente. Ele vai ter que... Ele se mudou para outro lugar. Por interesse da administração, olha só. Olha só. No interesse do serviço. Então, a ajuda de custo é para compensar as despesas de instalação que esse servidor teve para ir trabalhar em outra cidade de maneira definitiva, porque a administração mandou, porque a administração requereu que ele fosse. Então, essa é a ideia da ajuda de custo, tá? Quando no interesse do serviço ele passa a ter exercício em uma nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente. Aí ele traz aqui que é vedado o duplo pagamento de indenização a qualquer tempo, no caso de cônjuge ou companheiro que detenha também condição de servidor ter exercício na mesma sede. Suponhamos, pessoal, ele tem um esposo, uma esposa, companheiro ou companheira que também é servidor público, também é servidora pública. E aí, ambos são deslocados no interesse da administração para essa mesma cidade. Podem ser de órgãos diferentes, tá? Eles podem ser de órgãos diferentes. Mas vejam, se ambos são deslocados para essa mesma cidade e um receber ajuda de custo, o outro não recebe. Então não podem, é uma coincidência muito grande, né? Mas pode acontecer. Ambos serem deslocados no mesmo momento
para uma cidade, sejam do mesmo órgão ou órgãos diferentes, serem deslocados na mesma cidade em um mesmo momento, ambos não podem receber ajuda de custo dos seus órgãos. Um vai receber ajuda de custo, o outro não. Tudo bem, beleza? Essa é a ideia. Show de bola? Beleza! Essa ajuda de custo, pessoal, destina-se a compensar despesas de instalação. Então, por exemplo, é o cara que vai ter custo para alugar uma casa ou para comprar uma casa. Ele vai ter custo para viajar. Inclusive, a lei diz aqui, ó, parágrafo 1º, corre por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem, bens pessoais. Então, todo o custo que esse servidor tem de transporte para esse novo lugar, custo que ele teve de sua família, também conta para a administração pagar. A administração vai ter que pagar essa despesa. Tudo bem, beleza? Maravilha! Vejam só, gente. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme dispuser em regulamento, não podendo exceder importância correspondente a 3 meses. Suponhamos, você é aquele servidora que recebe 10 mil reais por mês. Então a ajuda de custo vai ser no máximo 30 mil. No máximo 30 mil. 3 vezes o que você recebe. Para ajudar você a se instalar, etc. e tal. Tá? Ok? O artigo 55 diz que não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. É um servidor, pessoal, que reassume o cargo. Por exemplo, se afastou do cargo anteriormente para assumir o mandato eletivo. Se afastou do cargo para assumir o mandato eletivo. Quando ele assume o mandato eletivo para trabalhar em uma determinada cidade, ele não tem ajuda de custo. Ou quando ele sai do mandato eletivo e volta ao cargo federal, ele não vai ter ajuda de custo também. Não tem direito. Artigo 57 vai dizer para a gente que o servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando injustificadamente não se apresentar na nova sede dentro de 30 dias. Importante também, gente. Ora, ele recebeu a determinação para se apresentar na nova sede dia tal. Chegou dia tal, não se apresentou. Passou 30 dias, ele não se apresentou, sem justificativa nenhuma. O que acontece? Ele vai ter que devolver o que recebeu a título de ajuda de custo. Show de bola, beleza? Maravilha. Vamos avançando. Diárias, artigo 58. O servidor que a serviço afastasse da sede, aqui é o que eu falei para vocês, tá? Aquele que se afasta da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias. Vejam, pessoal, isso aqui é importante destacar quando ele fala assim, ó, é aquele que se afasta da sede em caráter eventual. Como assim, professor? Vejam, se esse servidor, pessoal, preste atenção, se esse servidor é um servidor que trabalha e o cargo dele, olha só, o cargo do servidor é um cargo que tem como uma de suas atribuições se afastar da sede. Por exemplo, gente, o cara é auditor fiscal. Não, PRF. Vamos lá, PRF.
cara é PRF e ele trabalha em um posto de polícia rodoviária federal que é fora da cidade. Ele mora em João Pessoa, por exemplo, e o posto de polícia rodoviária federal que ele trabalha é um posto ali de Café do Vento, que fica mais ou menos uns 40 quilômetros aqui de João Pessoa, não, 50 quilômetros aqui de João Pessoa. Então ele mora em João Pessoa, mas ele todo dia vai a Café do Vento para trabalhar, porque o posto de polícia fica lá. Pergunto, esse servidor tem direito à diária? Não. Por que não, professor? Porque só tem direito à diária aquele servidor que exerce um cargo que a natureza do cargo não é de viagem. Nesse caso do PRF, ele não vai viajar de modo eventual, não. Nesse caso, a natureza do seu cargo é uma natureza de viagem. Ele é inerente ao cargo dele. O seu cargo, a natureza do seu cargo é uma natureza de viagem. É inerente ao cargo dele se deslocar todo dia para aquele local para trabalhar. Então, ele só vai ter direito à diária aquele servidor que se afasta da sede em caráter eventual. Ele não viaja todo dia, não. Vez ou outra aparece uma viagem para ele vai, em caráter eventual, tá? Ou transitório, para outro ponto do território nacional ou para o exterior. Vai fazer jus a passagens, a diárias, destinadas a indenizar parcelas de despesas extraordinárias, como pousada, alimentação e locomoção urbana, a locomoção que ele vai ter dentro da cidade que ele vai, conforme houver disposição no regulamento. Aí o parágrafo 1º diz que a diária vai ser concedida por dia de afastamento. Olha só, gente, a regulamentação interna, pode ser um decreto, por exemplo, estabelece o valor da diária, tá? Então, por exemplo, pessoal, vamos lá. O valor da diária naquele órgão é R$200. R$200. Então, a cada dia que ele se afastar, ele recebe R$200 de valor, que é o valor da diária. Então, a diária é concedida por dia de afastamento. Mas essa diária, pessoal, será dividida pela metade em alguns casos. Quando? Primeiro, quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. Ele vai viajar para outra cidade, mas volta no mesmo dia. Então, se ele vai viajar para outra cidade e volta no mesmo dia, em vez de receber 200, ele recebe 100, que é a metade. Entende? Esse valor, é lógico que é um valor exemplificativo, tá, gente? Só para você entender. Então, em vez de 200, recebe 100, recebe a metade da diária. Ou, gente, quando, mesmo que ele vá para pernoitar, mas a União custeia por meio diverso despesas extraordinárias cobertas por diárias. Suponhamos, ele é um cara que vai viajar para um local e nesse local existe um imóvel funcional da administração. Ele vai viajar para um local e nesse local existe um imóvel funcional da administração. Aí nesse caso, pessoal, ele vai receber a metade da diária, porque ele não vai gastar com hotel, com pousada. Tudo bem, beleza? Parágrafo 2º. Nos casos em que o deslocamento da sede constitui exigência permanente do cargo, não faz jus às diárias. É o que eu falei, né, gente? Porque quando a lei fala aqui, ó, das diárias, ele diz, ó, é aquele que se afasta da sede em caráter eventual. Em caráter eventual. Então, meu amigo, em caráter eventual é aquela pessoa que não é uma exigência do cargo que ele viaja. Não, é uma coisa eventual, vez ou outra vai. Então, se a viagem for exigência permanente do cargo,
ele não faz justiça diária, não recebe. Porque ele já fez o concurso sabendo, e ele já ingressou no cargo sabendo que o cargo dele tinha essa exigência permanente de viajar, de deslocar. Parágrafo 3º. Também não fará jus a diárias o servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou micro-região. O cara está em uma cidade e vai para uma cidade vizinha. Não é uma diária, não precisa de diária. Porque não é viagem, né, gente? Eu vou aqui, por exemplo, eu moro aqui em João Pessoa, que é uma cidade vizinha, que é a cidade do, por exemplo, a cidade do Conde. Pô, a cidade aqui vizinha. Não precisa de diária. Agora, óbvio, se eu estou indo no meu carro, eu vou receber indenização por transporte. Mas se não, não. Vou a Cabedelo, que é uma cidade vizinha, João Pessoa, não preciso de indenização de diária. Tá bom? Constituídas por municípios limítrofes, ou seja, municípios vizinhos, tá? Irregularmente instituídas ou em áreas de controle integrado mantidas com países limítrofes, cuja jurisdição e competência dos órgãos, entidades e servidores brasileiros considera-se estendida, salvo... Aqui é diferente. Opa! Se houver pernoite fora da sede, amigo, aí eu vou receber diária. Salvo se houver pernoite fora da sede. Hipótese de que as diárias pagas serão sempre as fixadas para afastamentos dentro do território nacional. Se eu vou para uma cidade vizinha, mas eu vou dormir lá, aí eu recebo diária. Tranquilo, beleza? Artigo 59. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede deve devolver. Lógico, gente. Eu recebi diária para viajar. Aí eu não viajo. Se eu não viajei, tenho que quê? Tenho que devolver a diária, tá? Fico obrigado a restituir integralmente no prazo de 5 dias. Tenho que devolver as diárias. Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso no prazo previsto. Bacana, gente. Vamos lá. Vamos supor, ele antes de viajar recebeu 10 dias de diária. 10 diárias. Recebeu 10 diárias. Mas esse cara, na verdade, ele só viajou por 7 dias. Ele voltou antes dos 10 dias. O que é que vai acontecer? 3 diárias devem ser devolvidas. 3 diárias devem ser devolvidas. Por quê? Porque ele recebeu a mais do que efetivamente viajou. Tranquilo, beleza? Artigo 60 vai falar sobre a indenização de transporte, aquela que a gente conversou. E ele diz assim, ó: conceder-se-á a indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento. Então, gente, ele ele usou o transporte dele para uma necessidade própria do cargo. Tá? Tem preço desse viagem, pode ser dentro da mesma cidade, mesmo bairro, enfim. Mas ele usou o meio de transporte dele para trabalhar, para o exercício do cargo, a atribuição do cargo, sim. Então ele recebe a indenização de transporte. Tudo bem, beleza? Auxílio moradia. Auxílio moradia interessante, polêmico, interessante. O auxílio moradia, gente, é um ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira,
no prazo de 1 mês após a comprovação da despesa. Aquele servidor que pagou o aluguel, e ele vai ser restituído. Todo servidor que paga aluguel vai ter direito ao auxílio moradia? Lógico que não, gente. Tem alguns requisitos. Quais são os requisitos, professor? Conceder-se-á o auxílio moradia ao servidor se atendidos os seguintes requisitos. Primeiro, não existe imóvel funcional disponível para uso do servidor. Ele precisa alugar. Por quê? Porque se existe um imóvel funcional, ele vai morar no imóvel funcional. Se não existe, aí ele vai alugar por meios próprios e vai receber o auxílio moradia. O cônjuge ou companheiro do servidor não ocupe imóvel funcional. Gente, se o servidor foi deslocado pela administração para uma nova cidade, mas o seu cônjuge ou companheiro mora em um imóvel funcional, o servidor vai morar com o cônjuge ou companheiro, logo não precisa do auxílio moradia. Ou o servidor ou o cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário, promitente comprador, cessionário, promitente cessionário, de imóvel no município onde exerceu o cargo, incluída hipótese de lote edificado sem averbação, nos 12 meses que antecedem a nomeação. Importante isso aqui, gente. Gente, seguinte situação, vamos lá. O servidor, ele estava em um município. Ele tinha uma casa no município, olha que beleza, tinha uma casa no município. Aí ele vendeu a casa no município. Vendeu a casa daquele município. 10 meses depois, a administração nomeou ele para ter exercício naquele município. Ele tem direito ao auxílio moradia? Não. O legislador entendeu, gente, que seria uma fraude. Ele vendeu a casa sabendo que ia ser colocado nesse novo município. Ele vendeu a casa com o objetivo de receber auxílio moradia. É por isso que ele vendeu a casa, por isso que ele cedeu, por isso que ele se desfez do imóvel, compreende? Então, a lei, para vedar esse tipo de prática, a lei diz, olha, não pode. Se você, nos últimos 12 meses, tinha um imóvel nesse município, você não vai receber auxílio moradia. Tá? Ele é o esposo ou esposa, tá? Também é requisito, gente, que nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio moradia. Importante. Veja, eu sou servidor, minha esposa é servidora. Vamos para um novo município. Se eu estou recebendo auxílio moradia, minha esposa não pode receber. Se minha esposa recebe auxílio moradia, eu não posso receber. Por quê? Porque o objetivo do auxílio moradia é pagar o aluguel daquela casa, por exemplo. Ora, se minha esposa recebe, ela já paga o aluguel. Para que eu preciso receber também? Não preciso. Se eu já recebo, eu já pago o aluguel daquela casa. Para que a minha esposa receber? Não precisa. Tudo bem? Beleza? Então não há essa necessidade. Ok. Vamos avançando aqui. Também é requisito, né, para o servidor, para receber, o servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar um cargo em comissão ou função de confiança no grupo de direção e assessoramento superior, níveis 4, 5, 6, natureza especial, ministro de Estado ou equivalentes. Gente, o auxílio moradia ele vai receber se ele foi deslocado no interesse da administração para assumir um cargo em comissão, função de confiança previsto nessa organização, tá? Esse grupo DAS que é previsto no nível 4, 5 e 6, beleza? Então o servidor ele tem que ter sido deslocado para exercer um desses cargos, uma dessas funções. O município no qual assume o cargo não se enquadra nas hipóteses do artigo 58, parágrafo 3º, em relação ao local
de residência ou domicílio do servidor. Então, pessoal, nesse caso, para que eles possam receber esse auxílio moradia, ele tem que ir para um município. E esse município, gente, ele não pode se enquadrar nas hipóteses do artigo 58, parágrafo 3º. A gente volta para o artigo 58, parágrafo 3º, pessoal, e ele traz, o 58, parágrafo 3º, ele traz aquelas possibilidades em que eu tenho municípios que fazem parte da mesma região metropolitana, que são vizinhos. Então, em resumo, traduzindo isso aqui para você, o que é que a gente tem? Traduzindo, se o servidor ele for deslocado, for removido para uma cidade que é vizinha a que ele exercia a atribuição antes, não tem auxílio moradia. Bom, o cara mora em uma cidade. Ele é removido por uma cidade vizinha. O legislador entendeu o seguinte: olha, se tu é removido por uma cidade vizinha, tu dá para ir voltar no mesmo dia. Não precisa tu receber auxílio moradia para se mudar para essa nova cidade. Não precisa. Tu foi para uma cidade vizinha, foi. Dá para ir voltar no mesmo dia. Não precisa de auxílio moradia. Tu não vai precisar mudar de domicílio. Entendeu? A cidade limítrofe, né, vizinha, a cidade que faz parte da mesma região metropolitana, não precisa. O servidor, para ele ter direito ao auxílio moradia, não tenha sido domiciliado ou tenha residido no município nos últimos 12 meses, aonde foi exercer o cargo em comissão, função de confiança, desconsiderando o prazo inferior a 60 dias dentro desse período. Aqui é interessante. Veja, se o servidor, naquele inciso anterior, que a gente viu na tela anterior, ele não poderia ter um imóvel nos últimos 12 meses naquele município. Aqui, gente, ele nem precisa ter imóvel. Veja, se ele morou no município dentro dos últimos 12 meses, se ele morou naquele município, não importa como, mas se ele morou nos últimos 12 meses naquele município, em algum momento, ele não terá direito ao auxílio moradia. Aí tem uma ressalva, a lei diz assim, olha, diz considerando o prazo inferior a 60 dias dentro desse período. Suponhamos, gente, dentro do período de 12 meses, tá? Dentro do período de 12 meses. Suponhamos que ele, dentro desse período, ele passou 50 dias morando lá, de aluguel, por exemplo, ou então na casa de um parente. Se ele passou menos de 60 dias, nesse exemplo, se ele passou só 50 dias dentro dos últimos 12 meses, não tem problema. O problema é apenas se ele passou a partir de 60 dias. Dentro dos últimos 12 meses, ele passou mais de 60 dias morando naquele município. Aí comprova-se, o legislador entende que comprova-se que ele tem um vínculo com aquele município. Ele já tem um vínculo anterior com o município, por isso ele não precisa do auxílio moradia, ele se vira. Se virava antes, vai se virar agora. Beleza? Tranquilo? Também nós temos como requisito que o deslocamento do servidor não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação para cargo. Veja, se ele se deslocou, pessoal, para esse novo local de trabalho, porque a lotação dele foi alterada. A lotação é o local de trabalho, foi alterado mesmo, não foi pelo interesse da administração, não. Houve uma alteração de lotação, ele não recebe auxílio moradia. Repito, ele só recebe auxílio moradia se for para exercer um cargo em comissão no interesse da administração. Ela vai colocar ele lá para ele ocupar aquele cargo em comissão lá, porque ela quer ele naquele cargo em comissão naquele município.
Tá? Agora, se não, se simplesmente for a mudança de lotação, não recebe. Ou nomeação para cargo efetivo. Ele mora no município de Recife. Mas ele foi nomeado para o cargo efetivo em João Pessoa. Aí um abraço, amigo. Tu fez o concurso porque quis. Sabia que era em João Pessoa. Ou se não sabia que era em João Pessoa, tu sabia que tinha a possibilidade de ser. Ah, tu fez um concurso regionalizado. Poderia ser João Pessoa, Recife, Natal, Fortaleza. Mas aí tu sabia que poderia ser João Pessoa ou outro município. Então, tu não recebe esse auxílio moradia. Tranquilo, beleza? E o último requisito é que esse deslocamento tenha ocorrido após 30 de junho de 2006. Antes de 2006 a regra era outra, tá? Então, se você foi deslocado a partir de 2006, aí você vai ter esse direito. Tranquilo, gente? Beleza? Maravilha. Maravilha. E o valor? Ele diz aqui, ó. O valor mensal do auxílio moradia, é limitado a 25% do valor do cargo em comissão, da função comissionada ou do cargo de ministro de Estado ocupado. Então vamos para aquela regra, hein, gente? Olha só. Se tu recebe 10 mil reais, de vencimento, de vencimento, o valor de auxílio moradia, ele vai ser no máximo, olha só, é limitado, então vai ser no máximo 2.500 de auxílio moradia, no máximo. E se não receber menos, por exemplo, se receber menos, como é que vai acontecer? Alguns parágrafos tratam disso, tá, gente? Por exemplo, parágrafo 1º diz assim, ó, o valor do auxílio moradia não pode superar 25% da remuneração de ministro de Estado. Aqui é um exemplo. Vamos lá. Suponhamos, exemplo, tá, gente? Suponhamos que a remuneração do ministro de Estado é 30 mil reais. 30 mil do ministro de Estado. E tu exerce um cargo, por exemplo, um servidor exerce um cargo, que a remuneração é 35 mil. 35 mil. Veja, nesse caso, tu não vai poder receber 25% da tua remuneração. Por quê, professor? Porque a lei limita, a lei diz, olha, o máximo que a administração federal vai pagar é 25% do ministro de Estado. Então, nesse exemplo, se o ministro de Estado recebe 30%, o máximo que a União vai pagar é 25% de 30 mil. Beleza? Que daria aqui no máximo 7.500. Show de bola, beleza? Então veja, mesmo que o seu salário, sua remuneração seja 35, 40 mil, por exemplo, sua remuneração é 40 mil, 25% disso vai dar 10 mil, tu não vai receber 10 mil. Ah, professor, mas é 25% da minha remuneração, certo, mas existe um subteto aí. O subteto é a remuneração do ministro de Estado. Tu vai receber menos, por quê? Porque o ministro de Estado recebe menos que você. Em resumo, se você recebe, por exemplo, 40 mil, tu não vai receber 10 mil de auxílio moradia. Vai receber no máximo 7.500, porque nesse exemplo de 30 mil para o ministro de Estado, seria o teto para ele, tá? Então, aqui é o limitador. Aqui é a lei dizendo, olha, ninguém vai receber mais do que o valor pago de 25% com base na remuneração do ministro de Estado. Tá bom? A título do auxílio moradia. E aqui, gente, é interessante. Veja, vamos para um exemplo aqui. Anteriormente eu falei, olha, você recebe 10 mil,
auxílio moradia pode ser até 2.500, tudo bem. Mas é aquela pessoa, pessoal, é aquela pessoa que recebe, por exemplo, que recebe 4 mil reais por mês. Vamos lá. A pessoa que recebe 4 mil reais por mês, 25% disso vai dar R$ 1.000. Concorda comigo? E aí? Essa pessoa que recebe 4 mil reais vai receber no máximo R$ 1.000 por mês a título de auxílio moradia? A lei não. A lei estabelece um teto mínimo. Ela diz que o máximo é 25%. Beleza, você comprova, tá? Não é necessariamente que tu vai receber 25% também. Se tua remuneração é 10 mil, tu pode receber até 2.500. Mas se tu paga o aluguel e comprova que o aluguel foi 1.500, tu só vai receber 1.500. Se tu comprova que o aluguel foi 2.000, tu vai receber 2.000. Tá? Mas enfim, veja, se a tua remuneração é 4 mil, 25% disso é R$ 1.000. E aí, se o teu aluguel for 1.500, como é que faz? A lei diz assim, ó, independentemente do valor do cargo em comissão ou função comissionada, fica garantido a todos os que preenchem os requisitos o ressarcimento até o valor de 1.800. Olha só. Então, veja, o teu salário é 4 mil reais. 25% que seria o teto daria R$ 1.000. Mas ele diz, olha, todo mundo vai ter direito a ressarcir até R$ 1.800. Então, por exemplo, se tu tem 4 mil de salário e teu aluguel é 1.500, mesmo que 1.500 passe de 25% da tua remuneração, mas tu vai receber 1.500. Se tu recebe 4 mil e teu aluguel é 1.800, tu vai receber 1.800. Agora, se tu recebe 4 mil e teu aluguel é 2 mil, é 50% da tua remuneração. Aí tu não recebe não, os 2 mil não. Recebe até 1.800. Tá? Então veja, a regra é que tu recebe até 25% da tua remuneração. Essa é a regra, até 25% da tua remuneração. Mas como tu recebe menos, ali 4 mil, por exemplo, 25% dá um teto de 1.000, é baixo, a lei diz, opa, se tu conseguir comprovar que tu gastou com aluguel, com hospedagem, mais do que esses R$ 1.000 aí, a gente pode pagar até 1.800. Até 1.800 a gente paga, mesmo que ultrapasse os 25%. Tá bom? Então é uma proteção. É uma proteção para as pessoas que têm remuneração baixa. Beleza? Então, via de regra, o teto é 25% da remuneração, mas se tu recebe menos, tu tem o direito de ser ressarcido até 1.800. Show de bola? Qualquer dúvida é só falar. Essa questão que envolve número, percentual, que envolve valores, é um pouquinho mais complexa. Se você entendeu, show de bola. Se não entendeu, meu Instagram, @profbrunolira. Você vai lá e manda sua dúvida. Professor, não entendi. Eu vou lá e explico de novo outras. Tá certo? Gente, artigo 60E. Ele vai dizer para a gente que, no caso de falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio moradia continuará sendo pago apenas por um mês. Ou seja, vamos lá, você morreu, recebe só mais um mês, a família vai receber um mês de auxílio moradia. Você pediu exoneração, ou foi exonerado, vai receber só mais um mês. Surgiu um imóvel funcional. Tu está alugando o imóvel, está morando de aluguel, e aí a administração te colocou à disposição o imóvel funcional. Amigo, olha, pode sair daí, vem para esse imóvel aqui, que é do Estado, para tu morar nele por enquanto. Aí tu não recebe mais auxílio moradia, vai receber apenas por mais um mês, para se organizar, para pagar ali o imóvel,
a parcela do aluguel ali que tu estava pagando. Tá bom? Beleza? Vamos para as questões, pessoal. Questão 6 da aula de hoje diz assim, ó. O nosso amigo José é técnico judiciário na Justiça Federal. E no interesse do serviço, ele passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente. Nesse caso, de acordo com o disposto na Lei 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, é correto afirmar que, vejam pessoal, José, ele passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente. No interesse do serviço, ele foi deslocado. Letra A. Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais. Certíssimo gabarito, letra A, já encontramos, tá, gente? Letra B. A família do servidor que falecer na nova sede são asseguradas ajuda de custo e transporte para a localidade de origem, dentro do prazo de 5 anos, contados do óbito. Gente, tá errado, tá? Eu não vi esse artigo com você, mas tá errado porque o prazo não é 5 anos, e sim 1. Então a lei diz, de fato, a lei diz, olha, a família do servidor que faleceu na nova sede, a administração pegou um servidor, colocou ele em nova cidade, nova sede. Aí, posteriormente, ele morreu na nova sede. Nesse caso, pessoal, a família dele vai ter direito à ajuda de custo e transporte para a localidade de origem, dentro do prazo de 1 ano contado do óbito. Então, ele morreu. Dentro de 1 ano, a família vai ter direito à ajuda de custo e transporte para a localidade de origem, dentro de 1 ano, tá? Letra C fala que a ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, tá certo? Conforme dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3, pessoal. A ajuda de custo vai ser o máximo, eu não estou falando de auxílio moradia, tá? Não estou falando de auxílio moradia, é a ajuda de custo. É uma parcela que ele recebe que, no máximo, que corresponde, na verdade, a 3 meses de remuneração. Não pode passar de 3 meses. Será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. Não, a gente viu isso, hein? Em virtude de mandato eletivo, ele não tem direito à ajuda de custo. E, por último, o servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando injustificadamente não se apresentar na nova sede no prazo de 90 dias. Na verdade, gente, no prazo de 30 dias. Quando ele recebe ajuda de custo e não se apresenta à nova sede dentro de 30 dias, ele tem que devolver. Tranquilo, beleza? Então, meu amigo e minha amiga, vamos encerrando mais um bloco por aqui. Eu espero você no próximo bloco para a gente falar sobre gratificações adicionais.